Olá, boa tarde a todas. Vamos iniciando mais um workshop LibFem. Eu vou aqui dar um tempinho, nós já estamos um bocadinho atrasadas. Olá, boa tarde a todas. Bem-vindas a mais um workshop LibFem. Vou esperar um bocadinho para ver se mais pessoas entram. Sejam bem-vindas. Eu sou a Carla Afonso. E hoje nós vamos falar sobre, durante o mês de setembro, vamos falar sobre os ciclos da vida íntima da mulher. Espera só mais um bocadinho. Olá a todas, bem-vindas e bem-vindos. Vamos esperar mais um bocadinho, vamos aqui começar já. Muito bem, portanto, boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Carla Afonso, sou nutricionista e especialista em saúde íntima pela Y Pharma e durante este mês de setembro nós vamos realizar 3 workshops para abordar, aqui na nossa página LibFem, para abordar as diversas fases da saúde íntima pela qual a mulher passa ao longo da vida, sendo que hoje iniciaremos esse primeiro workshop onde vamos falar mais sobre a fase da idade fértil das mulheres, tá bem? Para iniciar, para tentar esclarecer um bocadinho, explicar essas várias fases pelas quais as mulheres passam, eu gostaria de trazer aqui uma imagem que nós já utilizamos em workshops passados, para vocês perceberem um bocadinho pelas fases que as mulheres passam, tá bem? Nós mulheres começamos a ter a produção da hormona estrogênio aqui quando nós somos adolescentes, aqui na pré-adolescência, não é? Nesse início da vida, dessa fase da infância para a adolescência, começamos a aumentar a produção dos níveis de estrogênio, até temos o pico dos estrogênios por volta dos nossos 30 anos e depois vamos tendo uma redução gradual até termos uma redução brusca desses estrogênios que caracterizam então a menopausa, que vai ser o tema do nosso segundo workshop para a semana, tá bem? Só para situá-las um bocadinho. Muito bem, e portanto, nós vamos abordar aqui nesses workshops algumas situações, algumas características dessas fases e como é que a Gama LibFem pode nos ajudar quando acontecem problemas relativos essas fases distintas. Pronto, nós vamos hoje começar, eu vou iniciar abordando a menarca. Portanto, a menarca é o início do ciclo de vida fértil da mulher, é a nossa primeira menstruação, ok? A idade fértil da mulher vai, portanto, da menarca até a última menstruação, passando então assim para a fase da menopausa, ok? Normalmente a menarca acontece entre os 10 e os 14 anos. Até os 15 anos, 95% das meninas já terão menstruado. Se até os 16 anos essa menina não tiver menstruado, é sugerido que ela procure um médico ginecologista para perceber se tem ali algum problema, tá certo? Normalmente o nosso ciclo menstrual ele dura de 25 a 35 dias, sendo mais comum ciclos de 28 dias, tá? No início, nas primeiras menstruações, ali na nossa menarca e também quando estamos próximas da menopausa, é natural que tenhamos ciclos um bocado maiores, de até mais ou menos 45 dias. Isso pode acontecer e é normal, tá bom? E como é que funciona? Como é que funciona o nosso ciclo? Vamos entender um bocadinho como funciona o nosso ciclo menstrual? Eu acho importante explicar um pouquinho como é que ele funciona para nós percebermos também as alterações que nós sentimos e poder tratar se nós tivermos alguns problemas relacionados a isso, tá certo? Portanto, gostaria de dizer que nós mulheres, nós já nascemos com milhares de folículos nos nossos ovários. Carla, o que são os folículos? Os folículos são as estruturas que permitem, ou seja, dentro do folículo cada folículo tem um óvulo imaturo. E depois, conforme nós temos os ciclos, esses folículos eles se desenvolvem e são os folículos que liberam o óvulo quando nós estamos na fase da ovulação, tá? Só para vocês entenderem que nós já nascemos com milhares de folículos, ou seja, milhares de óvulos imaturos, tá certo? Muito bem.
Depois, como é que funciona? A nossa menstruação tem 3 fases. Nós temos a fase folicular, que vai do início da menstruação até a ovulação. Ela dura mais ou menos 10 a 15 dias. Depois nós vamos ter a fase ovulatória, tá? Que dura mais ou menos entre 1 a 3 dias. E depois temos a fase lútea, que vai durar aí de 10 a 16 dias até o primeiro dia da menstruação. Ok? Muito bem, portanto, como é que nós contamos o nosso ciclo menstrual? Eu trouxe uma imagem aqui, eu tinha uma imagem mais completa, mas ela não dá para ver muito bem. Eu trouxe aqui para nós percebermos o seguinte: primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da nossa menstruação, tá? Nessa fase, os níveis de hormonas estão baixos e nós sentimos o quê? Menos vitalidade, menos energia, certo? É quando ocorre a descamação do endométrio que não recebeu um óvulo fecundado e então nós menstruamos. Ô, Carla, calma. Então, o endométrio, eu vou explicar para vocês. Olha, vamos lá ver se vocês conseguem ver aqui. Eu tenho uma imagem de um útero com os ovários. Aqui vocês conseguem ver, aqui nos ovários, vocês conseguem ver que os ovários têm aqui vários, não dá para ver muito bem, mas temos vários folículozinhos, tá bem? E o endométrio é a camada que reveste o útero internamente. Esse endométrio é o que se descama, ou seja, quando não há fecundação, ele se descama e sai em forma de menstruação. Então, a nossa menstruação é a descamação da parede interna, de parte, né, dessa camada da parede interna do nosso útero, só para vocês perceberem, tá bem? Ok, muito bem. O endométrio, ele é estimulado pelas hormonas que nós temos nos ovários, tá? Estrogênios e progesterona. Então, é o endométrio, como eu disse, o endométrio é que vai permitir que, caso o óvulo seja fecundado, no endométrio que esse óvulo vai ser fixado, portanto o embrião vai se fixar e é ele também que permite a formação da placenta, ou seja, é o endométrio que recebe ali o embrião fecundado, tá certo? Ok, muito bem. Portanto, como eu estava a dizer, é que durante esse início, temos aqui, desculpem, aqui o início, o primeiro dia da menstruação, como nós dissemos, é o nosso endométrio a descamar e nós temos aqui os níveis de energia um bocado embaixo, temos baixa concentração das hormonas e depois, aqui a partir mais ou menos do 10º dia, nós vamos tendo um aumento gradativo do estrogênio até ele atingir o pico máximo. Nessa fase pós-menstrual, que nós temos aumento do estrogênio, como é que nós estamos? Nós nos sentimos com mais energia, a nossa pele está boa, nós estamos assim, nos sentindo bem conosco, tá? É aquela fase do mês que nós estamos super bem. Isso também é uma questão, é uma ação estrogênica, tá certo? E é quando nós temos aumento do que? Da libido. E isso é muito fácil ser explicado por quê? Porque nós temos um aumento da libido porque nós estamos aqui entrando perto da fase ovulatória, que é a fase onde nós temos então a probabilidade de fecundação do nosso óvulo, tá certo? Muito bem. Então, passamos aqui da fase folicular e entramos na fase ovulatória, que é o período fértil do nosso mês, tá certo? Ok, muito bem. Então, imagina, quando não há... Então, aqui, olha, o folículo, que eu estava a dizer, olha o óvulo aqui dentro, vai se desenvolvendo, vai crescendo, até que acontece a liberação do óvulo na fase ovulatória. Não havendo fecundação, o que acontece? Não há fecundação, então começa a haver redução, portanto, redução dos estrogênios, nós tínhamos aumento do estrogênio, estávamos ali no sentido todas e tal, depois acontece a redução gradual do estrogênio e nós temos aumento de uma outra hormona, que é a progesterona. A progesterona, ela é responsável pela queda dos níveis de energia ali na segunda metade do ciclo, né? Nós temos redução dos níveis de energia, ficamos mais introspectivas e temos alguns sintomas físicos, como o aumento do inchaço e da retenção de líquidos, tá certo? E nessa fase acontece o espessamento do endométrio. Então, a progesterona ela trabalha para aumentar, espessar o endométrio, porque teoricamente o endométrio vai receber um embrião fecundado. Tá? Aqui já mais próximo então, aqui já mais próximo, depois que passa a fase ovulatória, já mais próximo do nosso próximo período menstrual, começa então, não houve fecundação, então essas hormonas começam a deixar de ser produzidas, deixa de haver estímulo do endométrio e então o endométrio começa a se descamar e vem a nossa próxima menstruação, certo?
Nós perdemos, em média, por mês, 30 a 50 mililitros de sangue dessas substâncias do endométrio, tá? Até 80 mililitros de sangue é considerado normal. Então não é tanto sangue assim, não sei se vocês tinham ideia de quanto é que nós perdíamos na menstruação, mas assim, não é tanto sangue quanto isso, até 80 mililitros é normal, por isso que convém você perceber se há muito fluxo ou isso, para depois conversar com o seu médico, tá certo? Muito bem, um fluxo normal dura aproximadamente 4 a 6 dias, tá? Até 8 dias de perda é considerado normal, mais do que isso deve ser investigado, assim como um fluxo menstrual muito intenso, como eu já disse. Nós mulheres, sendo cíclicas, né, nós acabamos de falar de um ciclo de mais ou menos 28 dias, nós temos várias oscilações hormonais, como eu falei para vocês, nós temos aumento do estrogênio, baixo estrogênio, aumento da progesterona, baixo os dois, ou seja, essas oscilações hormonais podem nos trazer alguns problemas, como a famosa e conhecida síndrome pré-menstrual, também conhecida, também chamada de TPM, tensão pré-menstrual. Eu vou usar o termo TPM porque eu acho que é um termo mais simples para nós falarmos aqui, tá bem? O que é a TPM? A TPM é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos que surgem vários dias antes da menstruação, 10 a 14 dias mais ou menos antes da menstruação, e que terminam normalmente algumas horas depois da menstruação finalmente aparecer. Tá? 20 a 50% das mulheres, mais ou menos, elas sofrem de TPM, sendo que 70 a 80% das mulheres que menstruam sofrem de pelo menos um dos sintomas da tensão pré-menstrual. Tá? Além da tensão pré-menstrual, tem um outro problema que é considerado mais grave, claro, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM. Não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem alguém que sofre desse problema. Uma em cada 10 mulheres apresenta sintomas severos de tensão pré-menstrual, tá? E são sintomas que inclusive podem provocar dificuldade social, dificuldade profissional e dificuldade inclusive pessoal. São mulheres que ficam extremamente alteradas durante esse período, tá? Muito bem. Quando é que acontece a tensão pré-menstrual? É na fase lútea, é quando tem um aumento da progesterona, que vai trazer aumento do inchaço, aumento da retenção de líquidos, tá? A gente vai ficar mais introspectiva, enfim, vocês já sabem como é que funciona o ciclo, certo? Muito bem. Acreditas que... E quais são as causas da tensão pré-menstrual, né? Eu acabei de falar. Acredita-se que as alterações hormonais, portanto, nós sofremos essa alteração hormonal do aumento da progesterona, portanto, a causa da tensão pré-menstrual ainda não está bem estudada, mas acredita-se que sejam essas alterações hormonais, tá, de progesterona e estrogênio durante o ciclo. Uma questão genética, portanto, se você tem mães e avós que sofreram com TPM, você tem uma probabilidade maior de sofrer desse problema, além de baixa concentração de serotonina, tá? A serotonina vai ser responsável pelos sintomas psicológicos, porque ela participa, a serotonina é um neurotransmissor e vai participar na regulação do nosso humor, na ansiedade, no apetite e no sono. Tá? Outra causa também pode ser deficiência de cálcio e magnésio. Portanto, mulheres com baixas concentrações desses minerais tendem a sofrer mais com sintomas de TPM, cálcio e magnésio, certo? Muito bem, e sintomas? Existem relatados mais de 150 sintomas de tensão pré-menstrual. Nós não temos que sentir todos os sintomas para sermos diagnosticadas com síndrome pré-menstrual, certo? Quais são os sintomas mais comuns? Primeiro, ansiedade, irritabilidade, cansaço, sensibilidade nas mamas, alterações de humor, depressão. Nós temos desejos alimentares, normalmente por hidratos de carbono, acne acontece, aumento do apetite, como eu já falei anteriormente, inchaço, nervosismo, um choro fácil, uma sensação de isolamento, dor de cabeça, memória fraca, etc. Portanto, esses sintomas que eu citei são sintomas assim mesmo clássicos da tensão pré-menstrual, tá? Carla, e como é que nós podemos amenizar isso? Como é que nós podemos então melhorar esses sintomas? Primeira coisa o tratamento inclui dormir o suficiente. A primeira coisa é mesmo descansar e dormir pelo menos 7 horas por noite. Nós falamos da serotonina, regulação do sono e tudo mais, portanto, tentar ter umas boas noites de sono. Praticar atividade física, eu sei que parece esquisito, quer dizer, eu tô aqui com todos esses sintomas e tá-me a dizer para fazer atividade física? Sim, isso é uma recomendação mesmo, tá, das diretrizes, porque
Pode custar um bocadinho no início, mas você vai ter liberação de outras substâncias que vai fazer com que você se sinta muito melhor, tá? 20 a 30 minutos por dia, pelo menos 3 vezes por semana, isso é recomendação, tá certo? Você não precisa fazer um spinning, mas uma boa caminhada já é um exercício físico que vai ajudá-lo, tá certo? Outra coisa muito importante, técnicas de relaxamento e meditação, exercícios de respiração também podem ajudar nos sintomas psicológicos, tá bem? E a nutrição pode ajudar bastante. Eu, como nutricionista, o que eu posso sugerir para vocês embora, né, é aquela fase que nós temos mais vontade de comer coisas assim com doces, hidratos, gordura, o corpo parece que pede, mas nós temos que tentar lutar contra isso, porque justamente esses alimentos, ou seja, carne vermelha em excesso, processados, açúcar, fritos, farinhas refinadas, laticínios, excesso de sal, temperos em cubo industrializados, excesso de café e de álcool são alimentos inflamatórios. Portanto, se você já tem um processo inflamatório, né, vai piorar. Carla, e quais são os alimentos que ajudam então? Portanto, vamos afastar esses alimentos que eu disse e vamos introduzir na nossa alimentação alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Por exemplo, frutas frescas, vegetais, cereais integrais, aveia, por exemplo, frutos secos, sementes da abóbora. As sementes em geral são ótimas para ajudar nos sintomas que nós temos no nosso fluxo, não é? No nosso ciclo menstrual. Sésamo, girassol, linhaça e alimentos fontes de triptofano. Nós temos o triptofano em diversos alimentos. Por exemplo, banana, cacau, aveia, ovo, nozes, feijões, grão de bico, abacate, iogurte e mel, tá? Esses alimentos ajudarão a amenizar esses sintomas. Por exemplo, vou dar aqui só uma dica muito rápida. Você pode fazer uma mousse de chocolate com abacate, cacau em pó e mel. Bate tudo no liquidificador e fica ali uma sobremesa maravilhosa e você tá por montes de alimentos antioxidantes para ajudar nesse período, tá bom? Manter uma correta hidratação também é muito importante, beber bastante água, certo? Em casos mais graves, alguns médicos eles prescrevem antidepressivos, diuréticos e até anticoncepcionais para controlar esses sintomas, tá? Mas existem suplementos naturais que podem ajudar bastante nesses casos e vão ajudar, só que sem os efeitos colaterais desses medicamentos, certo? Nesse caso, para isso, ou seja, para síndrome pré-menstrual, o que é que nós sugerimos? O nosso Libifem GLA. O Libifem GLA ele tem óleo de onagra e vitamina E. O GLA significa ácido gama-linolênico, tá? É um ácido da família do ômega 6. O que o GLA faz? O GLA ele vai estimular a produção de prostaglandinas. O que são as prostaglandinas? São substâncias que o nosso corpo produz e que têm propriedades anti-inflamatórias. Então, sempre que há uma inflamação no nosso corpo, lá são produzidas prostaglandinas para atuar nessa inflamação. Então, o GLA aumenta, estimula essa produção. Portanto, o GLA tem uma ação anti-inflamatória, vai minimizar os sintomas todos, certo? Além disso, o GLA também tem um papel na regulação de hormonas femininas, então é fantástico, também vai ajudar ali a manter os níveis mais ou menos estáveis e você vai se sentir muito melhor. Além do GLA, o nosso óleo de onagra tem aqui a vitamina E, que é considerado um anti-inflamatório também e um antioxidante, portanto ele vai potenciar a ação do GLA, tá certo? O óleo de onagra ele não é usado só para as tensões pré-menstruais, ele é utilizado para doenças reumáticas, como ele tem uma ação anti-inflamatória, ele é usado para doenças reumáticas, saúde cardiovascular, pode ser usado no eczema, reduz alguns sintomas da menopausa, como os afrontamentos também, por exemplo, isso é tema para o próximo workshop. Aumenta a absorção de cálcio intestinal. Lembra que eu falei que mulheres com baixos níveis de cálcio também têm piora dos sintomas? Portanto, ele vai aumentar, melhora a elasticidade da pele. Portanto, o GLA aqui tem uma ação bastante global e não está indicado apenas nas tensões pré-menstruais, ele está indicado em uma série de outros problemas, inclusive doenças autoimunes, tá certo? Acne e psoríase, por exemplo, a acne e psoríase também são inflamações e têm benefícios com a toma do GLA, tá certo? E como é que nós vamos fazer isso? Portanto, além das tensões pré-menstruais, nos quistos, tanto quistos mamários, quistos na mama e quisto nos ovários, desde que eles não sejam
malignos é muito importante. Nós estamos aqui a falar de quistos benignos de mama e ovário. Desde que não sejam malignos, o GLA, o óleo de onagra, ele vai ajudar a reduzir o tamanho dos quistos maiores e pode inclusive fazer com que os mais pequeninos desapareçam devido a essa ação anti-inflamatória que ele tem, certo? Além disso, vai atenuar o que? As dores, principalmente se você tem dores nas maminhas, ele vai ajudar a amenizar, tá? A grande maioria dos quistos são benignos, felizmente, cerca de 90% dos quistos que nós temos tanto na mama quanto nos ovários são benignos e, portanto, a toma do GLA está recomendada nesses casos, ok? E como é que nós vamos fazer a toma do GLA? Então, pensando agora em tensão pré-menstrual. Na tensão pré-menstrual, na síndrome pré-menstrual, para as mulheres, para as meninas e mulheres que têm um ciclo regular, nós vamos começar a tomar uma semana antes, certo? E nós podemos fazer 2 cápsulas por dia, uma de manhã e uma à noite, durante ali uma semana antes da menstruação. Quando vier a menstruação, você pode fazer, suspende o uso e volta a tomar uma semana antes da próxima menstruação no próximo mês, ok? Muito bem. Se você, mulher e menina, não tem um ciclo regular um ciclo menstrual, muito regular, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a toma do GLA quando houverem os primeiros sintomas. Quando você começar a sentir os primeiros sintomas, começa a toma. Uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite, certo? Muito bem. Nas demais situações, como os poliquistos, a mastalgia, que é a dor na mama, nós vamos tomar na primeira embalagem 2 cápsulas por dia, para que você tenha alívio dos sintomas de forma bastante rápida, e depois você vai continuar um tratamento de pelo menos 6 meses, fazendo apenas uma toma diária, uma cápsula por dia. Tá? Vocês podem, depois de 6 meses, fazer uma pausa e voltar e fazer novamente mais um tratamento de 6 meses, se quiserem, certo? Ok. Eu gostava de fazer um parênteses aqui, porque o GLA, embora ele esteja relacionado com a melhora dos sintomas psicológicos, ele melhora mesmo todos os sintomas da síndrome pré-menstrual. Caso você seja uma pessoa que tem bastante ansiedade no período, que se sinta, que tenha dificuldade com o sono, eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu acho importante, até porque nós todas estamos a passar, né? Todos nós estamos a passar por uma fase, um ano atípico, e eu noto, tanto em consultas de nutrição, quando eu falo sobre saúde íntima, eu noto as pessoas bastante mais ansiosas. Então, se os seus sintomas de ansiedade no período são realmente assim, muito intensos, nós temos uma alternativa natural, um ansiolítico também natural, que é o Ancywell. O Ancywell, ele é a base de magnésio e L-teanina. Então, essas substâncias vão ajudar a com que você se sinta automaticamente mais calma, sem causar sonolência. Portanto, pode ser feito de manhã, para você ter inclusive mais concentração, mas vai estar ali bastante mais calma. Pode ser feito 1 por dia, tá bem? Encontra-se nas farmácias também, assim como o nosso GLA. Os nossos produtos estão à venda no canal Farmácia, certo? Ok, muito bem. Além da síndrome pré-menstrual, temos um outro problema muito comum aqui nos ciclos e durante a nossa menstruação, que é a dismenorreia. Ô Carla, o que é isso? Dismenorreia são as cólicas menstruais, tá? Eu também vou passar a usar o termo cólica, que é muito mais fácil para nós. Mas quando vocês ouvirem dismenorreia, saiba que são as cólicas menstruais. São dores na zona pélvica, aqui no baixo ventre, que podem ocorrer anteceder aí 1 a 3 dias da menstruação e costumam ter sua intensidade máxima 24 horas depois do ciclo da menstruação aparecer, tá? E ela tende a reduzir depois de 2 ou 3 dias. Portanto, começa 1 a 3 dias antes da menstruação aparecer, tem o pico máximo 24 horas depois, ou seja, no segundo dia de período menstrual, e depois tende a desaparecer nos próximos 2 ou 3 dias. Além da dor no baixo ventre, dor de cabeça, náusea, diarreia, dor lombar e uma dor que irradia para as pernas também podem estar aqui associadas, são sintomas que estão associados nas cólicas, tá bem? Acontece com mais frequência nas menarcas jovens, nas mulheres que têm um período menstrual muito longo e intenso, mulheres que fumam, portanto, tabagismo aumenta as cólicas, e o histórico de dismenorreia ou de cólicas na sua família. Também tem uma vertente genética aqui, tá? Sedentarismo, um útero mal posicionado e ansiedade, lá tá, pioram o quadro de cólicas,
tá? As cólicas podem ser primárias ou secundárias, muito rapidamente aqui dividir. Portanto, cólica, as mais comuns são as primárias, tá? E estão relacionadas com aquelas substâncias que eu falei, o aumento das prostaglandinas, o aumento da inflamação e o corpo ali a produzir prostaglandinas para combater aquela inflamação. Portanto, essa é a causa. A primeira causa é a inflamação e são as mais comuns, tá? Tendem a melhorar durante a fase da vida adulta e muitas vezes melhoram as cólicas depois da primeira gestação. 5 a 15% dessas mulheres com dismenorreia primária, as cólicas são graves o suficiente para interferir no trabalho. Da mesma forma que existe síndrome pré-menstrual e tem aquela síndrome disfórica, nós aqui também temos 5 a 15% das mulheres têm cólicas suficientes para fazer com que elas não consigam mesmo desenvolver as suas atividades diárias normalmente. Isso é muito chato. As cólicas secundárias, elas são derivadas de outros problemas, portanto, endometriose, miomas, adenomioses, quistos, tumores nos ovários, o uso do DIU, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica. Portanto, é muito importante, primeiramente, quando há cólicas, é detectar se há algum outro problema relacionado. Tá? E eu acho importante dizer para vocês que uma cólica limitante não é normal. Portanto, se você tem uma cólica limitante e não tem outros problemas relacionados, presta atenção, eu vou dar aqui algumas orientações, mas fica de olho porque não é normal. Tá? Normal uma cólicazinha, uma unha sim, mas uma cólica limitante não é normal, tá bom? Ok, como é que nós vamos fazer? Qual é o tratamento? Sendo uma dismenorreia, ou seja, sendo uma cólica primária, sem outros problemas associados, o tratamento vai incluir, é mais ou menos como a tensão pré-menstrual, descanso e sono adequados, gestão do estresse, porque o estresse e a ansiedade pioram as cólicas, tá? A atividade física. Aí você, mesma pergunta eu faço, gente, mas eu tô com cólica, vou fazer atividade física? Vai fazer uma caminhada, insista na atividade física 20 minutos, 3 vezes por semana, porque você vai ter melhora dos sintomas nesse mês e para os próximos meses. Mantenha uma rotina de atividade física regular, tá bom? E a nutrição? Aqui, a nutrição também vai ajudar, sendo um processo inflamatório também, são mais ou menos as mesmas orientações que eu disse, mas temos que ter aqui também atenção em não consumirmos muitos alimentos gordurosos, tá? E mais uma vez os alimentos inflamatórios, charcutaria, alimentos processados, gordura hidrogenada, o excesso de laticínios também provoca pior aqui essa questão da inflamação, açúcar, tá bom? E vamos incluir o quê? O que ajuda nas cólicas? Cálcio. Então vamos introduzir aqui nessa fase alimentos ricos em cálcio. Eles ajudam a reduzir as cólicas. Vegetais verdes escuros, sementes de sésamo, amêndoas, sardinha, aveia, são alguns exemplos de alimentos que têm cálcio, certo? Além disso, os anti-inflamatórios e os antioxidantes. Vegetais, frutas frescas, peixes gordos, frutos secos, a linhaça, chia, todos esses alimentos vão nos ajudar e ficar longe dos alimentos inflamatórios nessa fase, ok? Outra coisa que funciona muito bem é a velha e boa bolsa de água quente. Portanto, o calor úmido na zona pélvica alivia bastante a cólica menstrual, visto que é ali uma inflamação, a gente coloca calor, a inflamação melhora, certo? Boa. Quando a cólica é muito intensa, também os médicos aí podem recomendar anti-inflamatórios e antiespasmódicos, tá? Podem ser recomendados pelos médicos, mas tem efeitos adversos, sempre tem alguns efeitos adversos e existe também alternativa. Portanto, o nosso óleo do Nagra, o nosso Libifem GLA, ele pode ser utilizado também e mais do que tratar a cólica, ele vai prevenir que você tenha cólica no mês seguinte, nos próximos meses. Então, em vez de nós tratarmos a cólica, podemos usar o GLA para preveni-las, que é muito melhor, não é? Muito bem, portanto, o modo de toma para as cólicas menstruais nós vamos fazer mais ou menos como a toma na tensão pré-menstrual, tá? Quando estiver ali próximo do ciclo, começa a sentir, da menstruação no caso, começa a sentir os primeiros sintomas, pode começar a fazer o GLA conforme nós orientamos na tensão pré-menstrual. 2 por dia, 2 cápsulas por dia, uma de manhã e uma à noite, até você sentir melhor, tá certo? Portanto, relacionado à menstruação e ao nosso ciclo, são dos problemas que mais chegam a nós é mesmo isso, as tensões pré-menstruais e as cólicas, tá? Mas, além desses problemas relacionados ao ciclo menstrual, nós temos um problema cada vez mais comum, eu já falei sobre isso num outro workshop que nós fizemos,
que é a secura vaginal e a falta de prazer sexual nas mulheres jovens. Nós sabemos que é mais comum, né? A secura vaginal e a falta de prazer sexual são mais comuns na menopausa, e aqui sim relacionada com a queda dos estrogênios, mas não é só nessa fase que acontece a secura vaginal. A secura vaginal pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher. É importante que você saiba disso e que perceba que há solução, tá? Na menopausa, como eu disse, ela ocorre pela redução do estrogênio, mas existem outras causas. Se não houvesse outras causas, não haviam tantas mulheres jovens sofrendo com esses problemas, tá bom? Então, quais são as causas da secura vaginal na mulher jovem? Portanto, o que pode causar secura vaginal? Existem medicamentos que nós utilizamos de forma muito comum, comumente utilizados, como por exemplo, antihistamínicos. Se você é uma mulher que usa antihistamínicos com frequência, o antihistamínico ele é usado para secar o pingo do nariz. E da mesma forma que ele seca o pingo do nariz, ele pode secar também outras mucosas, como a mucosa vaginal, pode causar secura vaginal, certo? Os antidiabéticos orais também causam secura, portanto as diabéticas têm muito mais chance de sofrer de secura vaginal, certo? Medicamentos para controle da acne ressecam demasiado a pele, não é só a pele do rosto que ela seca, tá? Resseca também mucosas, são os exemplos mais comuns. Portanto, antidiabéticos orais, antihistamínicos, medicamentos para acne, tá? São exemplos comuns, mas não só. Existem outros medicamentos, portanto, alguns antidepressivos e os próprios contraceptivos hormonais. Portanto, os anticoncepcionais, os contraceptivos hormonais e antidepressivos também provocam secura e perda do prazer sexual feminino. Então, se você faz uso de algum desses medicamentos, fica de olho, fica atenta e perceba se você está a sentir um pouco menos, começar a ter algum incômodo aí na sua zona íntima, tá? Outras duas situações que acontece secura vaginal nas mulheres que fazem tratamentos quimioterápicos, portanto, na quimioterapia e no pós-parto. O pós-parto pode ser uma fase bastante complicada para que a mulher volte à sua vida sexual ativa, tá? E acontece bastante. Portanto, como eu já disse, eu trouxe no outro workshop, foi o primeiro workshop que nós fizemos, eu trouxe aqui um dado que, só para vocês terem ideia, 40 a 45% das mulheres sofrem com secura vaginal, mas apenas, ou com alguma disfunção na zona íntima, algum problema, e apenas 5% falam delas. Portanto, as mulheres não falam sobre esse assunto. Principalmente mulheres jovens, elas pensam, meu Deus, mas isso é coisa de quem está na menopausa, percebem? Então é importante é importante nós trazermos isso, nós temos que falar sobre o assunto, nós vamos falar aqui na página do Libifem, nós vamos sempre falar sobre o assunto, e para vocês perceberem que não estão sozinhas e que muitas de nós sofrem do mesmo, e que há tratamento natural para isso, certo? Portanto, para tratar falta de secura e falta de prazer sexual, nós temos o Libifem. O Libifem, ele é um suplemento 100% natural, tá? O que o Libifem faz? Ele vai melhorar a circulação, fazendo com que as células fiquem melhor irrigadas, de forma que haja um aumento então da hidratação, da lubrificação e do prazer sexual. Porque se nós temos maior irrigação sanguínea para a nossa zona íntima, nós vamos ter maior irrigação de sangue para o nosso clitóris e nós vamos estar muito mais sensíveis ao toque. Portanto, ele melhora a hidratação, lubrificação e, consequentemente, o seu prazer sexual, tá? Além disso, o Libifem tem vitamina C e vitamina E, que são dois potentes antioxidantes. E esses antioxidantes vão melhorar a qualidade de todas as nossas células da zona íntima, tá? Como é que nós fazemos o tratamento? O Libifem é de toma oral, nós vamos fazer o tratamento de 4 a 6 meses, um comprimido por dia, de preferência a mesma hora, né? Depois você pode fazer uma pausa e retomar o tratamento por mais 4 a 6 meses, se você sentir necessidade, se quiser, certo? Libifem também é venda nas farmácias. O Libifem ajuda inclusive as mulheres que estão no pós-parto, mesmo que essas mulheres estejam a amamentar. Portanto, se você está no pós-parto, mesmo que esteja a amamentar, o Libifem pode ser utilizado, tá bom? A secura vaginal, ela pode também, além de todo o desconforto, ela pode trazer alguma comichão, irritação no local, que se torna bastante incômodo, né? E se você, além da secura, sente uma irritação, comichão, tem ali um incômodo na zona íntima, nós também temos o Libifem Optimal. O Libifem Optimal
nós indicamos que seja aplicado, portanto, são óvulos vaginais, tá? Com ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai trazer hidratação, portanto, você vai se sentir logo muito mais confortável. Tem o ácido lático. O que o ácido lático faz? Ele vai otimizar o pH vaginal, vai fazer aqui, vai deixar o pH vaginal regulado. E tem mais 2 ácidos com ação anti-inflamatória, portanto, se você tiver uma comichão, rapidamente você fica com bastante alívio desses sintomas, tá bem? Além de todos esses benefícios, os nossos óvulos Libifem Optimal têm melaleuca. Melaleuca tem uma ação antifúngica e antibacteriana natural, tá? Naturais, no caso. E como é que nós vamos fazer? Se você quiser utilizar o Libifem Optimal para falta de hidratação, tá? Mesmo que você use o Libifem no início do tratamento, queira já ali ter uma hidratação local, nós vamos fazer uma primeira caixa, 1 óvulo por noite. Vamos aplicar 1 óvulo por noite, tá? Que é a dose de ataque. Nós vamos fazer 5 noites, 1 óvulo por noite. Depois, a fase de manutenção, você vai utilizar nos próximos meses 2 óvulos por semana em dias alternados. Por exemplo, terças e sábados, por exemplo. Tá? No caso de prurido e comichão, isso é o primeiro caso para hidratação. Se você tem prurido, comichão, nós vamos aplicar 1 óvulo assim que possível, tá? Não precisa esperar à noite, se você está ali com algum incômodo logo de manhã, aplica um óvulo Libifem o mais profundo que você conseguir. Vai sentir um alívio já logo ali imediato e, se necessário, você pode repetir mais uma aplicação no dia seguinte. Tá? Nessa situação de comichão e prurido, o Libifem Optimal vai ser feito em SOS, só mesmo ali aliviar, deixa lá em casa, quando precisar, numa outra vez que precise, volta a aplicar 1 óvulo ou 2 se for preciso, se for necessário, tá certo? Libifem Optimal. As questões da mulher na fase fértil, aliás, as questões relacionadas a nós mulheres são questões muito abrangentes, são questões super complexas. Eu podia estar aqui a falar de uma série de problemas que acontecem, mas a nossa ideia é trazer algumas informações para vocês, algumas soluções que nós temos para ajudá-las nessas situações. Portanto, se você esteve aqui conosco e está com alguma pergunta, está com alguma dúvida, está a passar por alguma dessas questões aí, fale conosco. Se quiser, vocês podem colocar as vossas questões aqui no direto e eu vou tentar responder. Ou então mandem mensagem privada que nós vamos responder a todas vocês com maior carinho, tá bem? Eu separei aqui, selecionei algumas questões que chegaram para nós e são questões bastante comuns que pode fazer sentido para outras pessoas que estão aqui conosco. Portanto, eu vou aqui ler para vocês algumas questões e, se vocês quiserem colocar alguma questão, estou aqui à vontade, tá bom? Portanto, olha, eu falei sobre isso ali atrás. Estou a fazer um tratamento para acne, isotretinoína. A isotretinoína, gente, é um tratamento para acne severa e ela resseca a pele. Às vezes eu já vi clientes meus, né, nas consultas de nutrição, que ficam inclusive com as bocas assim rachadas, ele é agressivo, tá? Eu posso substituir a isotretinoína pelo óleo de onagra? Não. Vamos lá ver uma coisa, se você está a fazer um tratamento químico prescrito pelo seu médico, nós não vamos substituir. O que você pode fazer, o óleo de onagra não vai substituir essa medicação, mas visto todos os benefícios que ele tem na redução da inflamação, acne e inflamação, na melhora da hidratação da pele, inclusive que é uma consequência desse medicamento, você pode fazer o Libifem óleo de onagra, ou o Libifem GLA, o óleo de onagra, junto com a medicação que você está a fazer, certo? Portanto, continua fazendo a isotretinoína conforme o seu médico orientou e pode utilizar o GLA junto, porque vai ajudar a reduzir a inflamação e vai melhorar a hidratação da sua pele. Vai ser fantástico, porque resseca bastante a pele mesmo, tá bom? Boa. Outra questão que eu ouço muito, até amigas minhas passam por isso, de vez em quando eu tenho dores nas mamas, mas eu não sinto mais sintomas e eu não tenho quistos. Acha que o óleo de onagra vai me ajudar? Sim. Portanto, se você tem mastalgia, portanto, isso é dor na mama, mastalgia, o óleo de onagra vai sim ajudar. Nós vamos fazer como? A primeira embalagem, nós vamos fazer 2 cápsulas por dia para que você tenha alívio rápido dos sintomas. Depois disso, você pode fazer mais uma ou 2 caixas, 1 cápsula por dia, tá? Portanto, primeira caixa, tratamento de ataque, 2 cápsulas por dia, uma de manhã e uma à noite, e depois mais 1 ou 2 meses com 1 cápsula por dia apenas, ok? Mais.
Minha filha menstruou há poucos meses e sente imensas dores e fica muito embaixo, chora, irrita-se imenso e tem a pele com muitas borbulhas. O que fazer? Pronto, então a filhota tem aí uma síndrome pré-menstrual, já diagnosticada, não é? E ela pode fazer, portanto, o Libifem GLA, começar uma semana antes do período. Se a menstruação da filhota não for muito regular, quando ela começar a sentir os primeiros sintomas, então já começa ataque, uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite, tá bem? Até o início da menstruação, até ela se sentir melhor. Visto também se essa questão da irritabilidade dela, se ela fica realmente muito irritada, se ela tem picos de ansiedade, isso, ela pode também fazer o uso do Ancywell, tá bem? Aqui a gente recomenda o GLA, porque o GLA atua nos sintomas todos, mas se realmente ela tiver muito exacerbado os sintomas psicológicos, a gente pode recomendar, por exemplo, o uso do Ancywell, um comprimido por dia, tá bom? Muito bem. Mas tive o segundo filho há pouco tempo e do primeiro filho sofri imenso porque não conseguia ter prazer sexual. Agora tenho medo que volte a acontecer. Posso fazer o Libifem? Sim, pode fazer o Libifem, conforme nós dissemos, mesmo que você agora no seu pós-parto esteja a amamentar, pode fazer o Libifem sim. Um por dia, preferencialmente à mesma hora, tá? Tratamento de 4 a 6 meses. Aqui, mais uma pergunta. Falamos sobre isso. Sou diabética e sofro imenso de secura vaginal e não consigo ter prazer sexual pois tenho dores. Como podem me ajudar? Muito bem, portanto, o que nós falamos ali atrás? Existem algumas situações em que as mulheres têm mais tendência, certo? Portanto, diabéticas têm maior tendência a ter secura vaginal. Portanto, o que nós vamos sugerir? Nós vamos sugerir que você faça o Libifem, portanto, toma Libifem um comprimido por dia, preferencialmente à mesma hora, certo? Tratamento aí 4, 6 meses, podendo fazer uma pausa e retomar o tratamento. Agora, convém dizer que o Libifem, quando há problemas, como você tem uma situação que provoca a secura, pode ser que você não sinta os benefícios do Libifem ali logo na primeira semana, tá? Porque você tem existe uma causa para a sua secura maior, tá? Os medicamentos e mesmo a sua condição de diabética. Portanto, se você quiser, se estiver muito desconfortável, inicia, toma com o Libifem, mas se você estiver mesmo muito desconfortável, você pode fazer, por exemplo, a aplicação dos óvulos, 2 por semana, para ajudar ali na hidratação local até o Libifem então começar a fazer efeito e você ficar muito mais confortável, tá certo? Muito bem. Aqui não sei se tem mais alguma. Não temos mais perguntas. Eu não sei se vocês aqui têm alguma questão que queiram colocar, queiram tirar aqui. Não sei se ficou claro. Penso que não. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Espera. Aqui não tem, não. Muito bem, portanto, vou deixá-las à vontade para colocarem as vossas questões. O nosso próximo workshop é já na semana que vem, onde nós vamos abordar o ciclo da mulher na fase da menopausa e daqui a 2 semanas vamos falar das mulheres na pós-menopausa, certo? Não menos importante do que as mulheres na menopausa, as mulheres na pós-menopausa, depois ali dos 10 anos pós-menopausa, vamos também fazer um workshop só sobre as questões dessa fase das mulheres, ok? Portanto, eu agradeço mais uma vez a vossa companhia, obrigada, e estamos aqui para receber todas as vossas questões, tá? Fiquem bem, deixo um beijinho e me despeço de vocês. Boa tarde a todas e muito obrigada.